Bem, então vamos dar início, né, aos esclarecimentos aí sobre o conteúdo desta aula, né? Então, no início aqui, faço uma pequena revisão do que nós já vimos anteriormente, né? Depois falamos sobre ciclos de furação, dou alguns exemplos, né, utilizando o CNC Simulator. Espero aí que todos já estejam com o CNC Simulator instalado. Depois faço uma simulação com esse ambiente NC Simulation Machine, né? Enfim, alguns erros aí no sistema, mas ele é um sistema de simulação bem interessante, né? Mostra aí uma riqueza de detalhes, né, bem maior do que o ambiente que nós estamos utilizando em termos de desenvolvimento de código G manual. Bem, depois tento mostrar para vocês umas interfaces, né, gráficas de ambiente de simulação de CNCs reais, né? Então isso aí é o CNC da Haas. Quando o cara veio fazer o startup da máquina, né, ele disponibilizou para a gente esses ambientes de simulação, né, onde nós podemos simular os programas num PC. Era bastante próximo, né, mas essa versão tem alguma incompatibilidade com versões Windows mais moderna. Ele acaba capotando, né, acaba parando de funcionar. Só roda em XP ou versões mais antigas, né, do Windows. O Windows mais moderno não funciona. Também é de 32 bits. Bem, então aqui só como referência. Então aqui mostra uma série de detalhes, né, sobre o ambiente de customização associado à interface gráfica da Haas. Mas infelizmente ele não é compatível com a minha máquina. E acho que eu deixei para vocês disponível, né? Vocês conseguem fazer o download desse software, quem tiver interesse, né? Então, tem uma versão fresamento e uma versão torneamento. Bem, depois apresento as funções miscelâneas, alguns materiais complementares que têm exemplos, né, de estratégias de remoção de material, usando algumas funções parametrizadas, né, como o G71 e o G70, né, que eu já mencionei anteriormente para vocês. Então aqui tem como é feita a parametrização. Bem, e finalmente eu apresento o STEP-NC, que é um modelo de informação que nós vamos utilizar para fazer a programação. Então, apresento um histórico, detalhes sobre o grupo de trabalho da ISO, né? Focado na norma 14649. Então, o código G clássico, né? Que é a RS-274 ou a ISO 6983. Nós temos que converter, né, no CAD/CAM, escolher um pós-processador e gerar o código compatível com a máquina e o controlador. Então, toda a movimentação é definida em relação à ponta da ferramenta, ou seja, uma programação de baixo nível. E nessa programação, nós temos que programar o código do interpretador do controlador, Fanuc, RAS, Linux CNC, Mac3, enfim, controlador que nós estamos utilizando na máquina. Então, isso é uma limitação, né, do código G, e ele só tem fluxo unidirecional, né? Ele não é bidirecional, ou seja, não consigo
de uma forma nativa do modelo, né? Interpretar o código G e fazer alterações no CAD/CAM. Então, eu não consigo fazer isso diretamente. Então, a setinha começa do CAD/CAM e chega no controlador, mas não tem o feedback, não tem a realimentação. Isso é outra deficiência do código G. Bem, então aqui ele mostra a visão de integração horizontal e vertical, né? Então aqui o ciclo de vida do produto, que a gente chama de integração horizontal, toda a cadeia de digital thread, né? Toda a cadeia digital dentro do contexto de indústria 4.0, onde todo o ciclo de vida está integrado de uma forma horizontal. E aqui nós temos a integração vertical, né? Onde nós desenvolvemos, a partir do CAD, o planejamento do processo auxiliado por computador, né? Que a gente chama de CAPP, né? E vamos gerar aqui o nosso código baseado na RS-274 ou 6983 para o nosso controlador específico. Então, isso é o que nós estamos fazendo atualmente, né? No futuro, o código G não vai mais ser o código, né, que as máquinas vão utilizar. Nós vamos utilizar uma outra abordagem, que é a abordagem STEP-NC. Bem, então a abordagem STEP-NC, ela faz parte, né, de especificações da norma ISO. Então nós temos aqui uma série de especificações que eles chamam de partes, né? Parte 1, que é a introdução, parte 10, que é a estrutura de dados do processo de uma forma geral, e depois, para cada processo, eu tenho um conjunto de partes. Então, fresamento, né, e furação, ou seja, a ferramenta acionada, pela parte 11. Aqui apresenta algumas empresas, né, que participam desse esforço de padronização. Então, na Alemanha, lá, a Universidade de Aachen, empresas usuárias como Volvo, Siemens, organismo de padronização como a NIST, fabricantes de máquinas de ferramenta, grandes usuários, né? Alemães, né? Enfim, então aqui nós temos todo um contexto de participantes que fazem grupo desse grupo de trabalho da ISO, né? E que estão desenvolvendo. Então, esse TC, né? É o comitê da ISO 184, subcomitê 1, que trabalha na especificação, né? Começou a trabalhar nessa época na especificação da ISO 14649, que é o STEP-NC, né? Então, ISO 14649, a gente traduz isso como STEP-NC. Então, STEP é um projeto da ISO bem maior, né? Então, para viabilizar toda a integração do ciclo de vida do desenvolvimento de um produto, né? No caso, metal mecânico, né? Usando padrões, né? Modelos de informação que os fabricantes conseguem intercambiar dados. Então, é um padrão de troca de dados, com visão de modelo de produto. Então, é o projeto STEP, né? Então, esse projeto STEP tem uma série de outros subprojetos, e um dos subprojetos é o STEP-NC, que é designado pelo número ISO 14649, e que é o futuro do código G dentro de um sistema de integração vertical definido pelos modelos de integração e de troca de informações definido pelo STEP. Bem, então nesse início de atividades, né, essa norma começou a trabalhar com fresamento, furação, parte 11, torneamento, parte 12, eletroerosão a fio, parte 13, contorno de corte, parte 14. Né? Então são uma série de ações, né, que foram disparadas aí no final dos anos 90, né? E a primeira versão desse ISO 14649, se eu não me engano, que é o que a gente chama de um desenho, né, um draft, ele foi disponibilizado em 2004, né, mais ou menos na época que eu estava cursando o meu doutorado. Bem, obviamente, a norma evolui, né?
Hoje nós não trabalhamos com a ISO 14649, nós trabalhamos com uma outra especificação, que é a P238. Então, esta P238 é um protocolo de aplicação que incorpora a ISO 14649 e outras especificações, né, associadas ao STEP NC, por exemplo, manufatura aditiva. Só que esse AP238, né, ele é um protocolo de aplicação para integração horizontal de todo o ciclo de vida do produto. Então, ali eu tenho um único arquivo que descreve a visão de projeto, a visão de usinagem, a visão de inspeção, a visão de montagem, num único arquivo. Então, eu abro o arquivo e esse arquivo tem todas as informações em alto nível, né, que a gente chama de features, né, elementos de forma com significado de engenharia, onde esse significado contempla todo o ciclo de vida do produto, ok? Bem, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender esse modelo, né? Então, por exemplo, espero que vocês tenham visto o vídeo, né? Se não viram, eu vou explicar esse modelo, que ele é muito importante. Vocês aí, como engenheiros aí de controle e automação, né? O nome fantasia é engenheiro mecatrônico, né? Tem que entender a visão da modelagem informacional, né? Então, temos que conhecer um modelo de informação, porque a gente, né, na visão de controle e automação, podemos, inclusive, trabalhar com desenvolvimento de software, né? Diferente da visão mecânica, que engenheiro mecânico, normalmente, a gente não se preocupa muito em apresentar esta visão de modelo de informação, porque os caras têm poucas disciplinas, né, ou zero disciplinas na área de modelagem informacional, na área de desenvolvimento de software, né, programação UML e outros assuntos correlatos. Bem, então aqui é uma síntese, né, bem resumida do modelo de informação, né, que é o modelo entidade-relacionamento, sendo descrito através de uma notação Express-G. Okay? O que é o Express? O Express é a linguagem que foi criada, né, na década de 90 para apresentar modelos de informação para a área de manufatura. Então, a ISO utiliza o Express, né, quem publica e faz muita publicação em revista ou congresso vai usar o Express para se comunicar. Então, é uma forma gráfica universal de comunicação de modelo de informação. É a mesma coisa que o modelo entidade de relacionamento que a gente utiliza para banco de dados, né? Bom, creio que vocês têm que fazer uma disciplina, se ela não é obrigatória ou optativa, mas um engenheiro de controle e automação tem que saber fazer modelagem de informação, especificamente, né? Criar bancos de dados, né? Por quê? Porque todas as nossas informações vão ser disponibilizadas, vão ser armazenadas, o histórico em um banco de dados, né? Local ou na nuvem. Então, nós temos que conhecer as linguagens SQL, NoSQL, para que a gente consiga construir os nossos bancos de dados. Então, é fundamental conhecer a notação entidade-relacionamento. Então, a notação Express-G é igualzinho, né? A mesma coisa, o que muda são os elementos gráficos, né? A linha cheia, a bolinha, o retângulo, o quadradinho, né? Então, a representação gráfica é que muda, mas o contexto é entidade e relacionamento. Então, eu tenho uma entidade e essa entidade pode ter dois tipos de relacionamento, né? Então, todo mundo sabe aí que em bancos de dados do tipo SQL, né, relacional, as entidades podem ser do tipo e tem, né? Então, aqui são os relacionamentos, né? Do modelo Express, graficamente, a gente tem um retângulozinho, uma entidade dentro dele, ok? E uma segunda entidade. Então, as duas entidades, A e B. E nós temos agora que representar o relacionamento dessas entidades. Então, o tipo de relacionamento que existe é um tipo. Então, A, né, entidade A e entidade B. Nesta notação, linha cheia com bolinha, tudo negritado, quer dizer que a entidade B é um tipo de A. Então, esse é o primeiro notação
de relacionamento, né? Ou seja, a gente cria subtipos, né? Então, a gente cria uma relação de uma árvore, né? Em que eu tenho uma entidade A, e pendurada a essa entidade A, eu tenho vários subtipos. Então, isso aqui é a representação de B, é um tipo de A. E a outra é A tem atributo B, A tem a entidade B, que é o outro tipo, né? Então, os relacionamentos tem, né? E é. Então, esses verbos aqui, ó, is, é, e has, tem, né? Então, são os dois verbos que governam o relacionamento, né, da notação entidade-relacionamento, que é a mesma coisa que classe, né? Então, nós podemos converter um diagrama de classes em um diagrama entidade-relacionamento, que pode ser convertido por uma notação XPREG. Então, são formas de representação do modelo de informação para diversas dimensões, para diversos usos. Então, se eu estou programando orientado a objeto, então eu vou utilizar o ML, né, uma linguagem de modelagem unificada, e não linguagem de modelagem unificada tem lá uma especificação de diagramas de classe. Então, obviamente, eu vou utilizar o diagrama de classe para representar um modelo de informação. Se eu estou trabalhando em entidade de relacionamento, um banco de dados, eu vou usar a notação, né, de entidade de relacionamento para bancos de dados, né, relacional. E se eu estou trabalhando no mundo da manufatura, eu vou trabalhar com esse modelo que a gente chama aí notação XPREG. Bom, então basicamente a mesma coisa, né, sendo dita, né, com linguagens diferentes, com notações de representação diferentes. Então é o mesmo conteúdo, só que esse conteúdo é expresso em linguagens, né, em modelos gráficos diferentes. Bem, então vamos ler esse cara aqui, né? Então a gente começa a ler de cima para baixo, né? Da hierarquia superior até o nível mais inferior. Então aqui, ó, a primeira entidade que ele define é um workpiece, né? O workpiece é a peça, né? Então, obviamente, isso aqui é um modelo de informação, né? Então, seria a especificação do projeto da peça, ok? Então, a peça, quando a gente modela no STEP, ela é modelada dentro de um contexto de features, né? Então, features são elementos geométricos com significado em engenharia. Então, a engenharia pode ser engenharia de produto, né? Projeto da peça, engenharia de processo, né? Como fabricar esta peça na visão de remoção de material ou adição de material. Enfim, então são as duas visões principais que nós temos aqui, a visão de projeto e a visão de usinagem. Uma visão de usinagem na manufatura subtrativa, né, porque a ISO 14649 só contempla a manufatura subtrativa. A AP238, né, que é uma evolução da ISO 14649, ela incorpora as especificações da ISO 14649 e incorpora ainda a manufatura subtrativa. Desculpe, a manufatura aditiva. Então, nós temos o mundo da subtrativa, escrito pela ISO 14649, e da manufatura aditiva. Bem, então, a visão da peça, né? Então, a workpiece, né? A peça, ela vai ter uma série de atributos, né? Ok? Que vão descrever esta peça. Então, eu tenho lá a peça final, né? Tenho a peça bruta, né? Então, tem as duas peças que podem fazer parte do meu modelo. Peça bruta, já que eu vou remover material a partir dessa peça bruta, e vou gerar a geometria da peça acabada. Bem, então, quando eu pego a peça bruta e começo a remover o volume de material, que a gente chama de volume delta, nós estamos falando de feature de usinagem. Então, as features de usinagem, machine features, né, são o quê? São definições do volume de material que eu vou remover da minha peça. Então, vamos começar a ler isso aqui. Então, workpiece, né, ela tem, né, um atributo.
Tá? O atributo é a entidade feature de usinagem. Então, workpiece tem feature de usinagem. Ok? Aí depois a gente vai ver quais os tipos de feature de usinagem que nós temos associado ao processo de torneamento, processo de furação, processo de fresamento, enfim, todos DM, todos aqueles processos que foram relatados anteriormente, né, que fazem parte. Desculpe, liberei aqui o som, deixa eu tirar o meu som aqui. Enfim, estão ouvindo, né? Então aqui, voltando aqui, então nós temos aqui a feature de usinagem, e a feature de usinagem vai ter uma série de subtipos ou de tipos, né, de features, né? Então, tem esse segundo relacionamento aqui, ó, feature de usinagem, ok? Ela tem, né? Ela pode ser um pocket, então o pocket é um tipo de feature de usinagem. Um furo é um tipo de feature de usinagem. Um plano é um tipo de feature de usinagem. Uma região é um tipo de feature de usinagem. Então, aqui eu poderia, né, descrever uma série de geometrias na visão de remoção de material. Então, pocket, o que é o pocket dessa pecinha aqui? É o que está aqui dentro, é o volume de material que eu retirei daqui de dentro dessa peça bruta. Então, isso aqui é a minha cavidade, é o meu pocket. Este furo é o quê? É o volume de material, né, o cavaco que saiu aqui de dentro, que a gente chama de volume delta. E o plano, né, o que é? É o volume de material que eu removi aqui, 1, 2 milímetros, para gerar esse plano de referência na peça. Então, essa visão aqui, né, é a visão da feature de usinagem. Então, a peça ela é constituída por features de usinagem. Então, eu tenho a minha peça bruta e vou subtraindo as features de usinagem, que são os volumes de material que eu vou remover. Então, eu faço um furo, esse furo vai gerar cavaco, vai ser retirado. Então, este cavaco que preenche o furo, né, é o meu volume de usinagem que eu removi. Então, esta feature de usinagem furo é representada pelo volume delta, né, pelo volume que é representado pela subtração, né, de duas figuras booleanas, né, que seria a peça bruta menos o volume do o cilindro, né? Então eu faço uma operação booleana, um menos o outro, e o que vai sair, né, é esse sujeito aqui. Então esse sujeito, que é o cavaco que eu retiro, né, fisicamente, é a minha feature de usinagem. Ok? Bem, então isso aqui é o primeiro lado, né? Então já lemos aqui que a peça bruta, para eu fabricar a peça bruta, com manufatura subtrativa, eu vou ter que remover as features de usinagem. Então, eu vou dar nomes a essas features de usinagem, e essas features de usinagem representam o volume delta, o volume de material que eu vou remover da minha peça bruta. Ok? Bem, o lado direito dessa figura fala o seguinte: um workplan. O que é o workplan? Workplan. O workplan é o plano de processo. Então, já esse lado aqui já é a visão de usinagem propriamente dita. Então, o workplan, ele tem o quê? Né? Então, o atributo, né, A, que é o workplan, tem o quê? Atributo B, que é o workstepping de usinagem. Ok? Então, nesta anotação, o workplan é concebido por uma série de workstepping. Bem, eu não falei anteriormente, mas isso aqui, ó, esta informação, né, presente aqui na linha, né, que cria o relacionamento do tipo é ou do tipo tem, a gente chama de cardinalidade. Então, a cardinalidade de um workplan é o quê? Ele chama de L. Okay? Então, o workplan tem
de 0 até n, né? Número desconhecido, de work stepping. E a peça, né? A peça que eu vou usinar, ela tem também uma cardinalidade de 0 até n features de usinagem, né? Então, isso aqui representa, em modelagem de informação, cardinalidade. A quantidade de relacionamentos, né, de uma entidade em relação a outra entidade. Bem, e agora? O workstep, né, ou machine workstep, vou chamar de machine workstep, ele também tem relacionamento com a feature de usinagem. Então, um workstep, né, um machine workstep, tem feature de usinagem. Assim como a peça tem feature de usinagem, o workstep também tem feature de usinagem. E é a mesma, né? Ok? Só que o workstep também tem operação de usinagem. E a feature de usinagem também tem operação de usinagem. Uma cardinalidade de 0 até n. Então, por exemplo, tem um volume de material, este volume de material aqui. Como que eu posso remover esse volume de material com uma operação de usinagem? Eu posso, por exemplo, criar vários tipos de estratégias de usinagem para remover esse volume de material com várias ferramentas diferentes. Então, cada representação deste volume de material que eu vou remover com um tipo de operação de usinagem vai caracterizar um workstep diferente. Então, isso aqui cria o quê? Alternativas de usinagem para remover esse volume de material. Então, eu posso representar, né, que aquele volume de material, que é esta cavidade, pode ser removida, pode ser gerada com 3 tipos de alternativas diferentes. Por quê? Porque eu vou mudar algum parâmetro que pertence à operação de usinagem. Bem, então, cada operação de usinagem alternativa é um workstep. Ok? Bem, agora vamos conhecer o que é um machine workstep. Desculpa, machine operation, né? Uma operação de usinagem. Então, a operação de usinagem, ela vai ter uma série de atributos, uma série de entidades. Obviamente, uma operação tem ferramenta, então tem esse relacionamento, né? Operação de usinagem tem ferramenta. Operação de usinagem tem estratégia. Cada vez que eu mudo a ferramenta para remover um volume de material desse pocket, com uma ferramenta de 10 milímetros, com uma ferramenta de 50 milímetros, são alternativas diferentes. Então, a cardinalidade aqui muda. Por quê? Porque são 2 formas diferentes de eu remover material usando uma ferramenta de 50 ou uma ferramenta de 10 milímetros. Posso mudar também a estratégia. Posso usar a mesma ferramenta, mas as estratégias são diferentes. Então, aqui eu uso uma estratégia do tipo zigue-zague ou uma estratégia espiral. Então, eu vou usar estratégias diferentes, que vão gerar tempos de usinagens diferentes. Né? Então, eu também tenho o quê? Que uma operação de usinagem tem o quê? Tecnologia. São as condições tecnológicas de usinagem. Velocidade, avanço, profundidade, número de passe. Então, tudo isso aí a gente chama de tecnologia, né? Parâmetros de tecnologias de usinagem. Além disso, a operação de usinagem também tem o quê? A trajetória da ferramenta. Como é que vai ser feita a trajetória da ferramenta? Eu tenho a estratégia e agora eu tenho que definir a trajetória da ferramenta. Como é que a ferramenta vai fazer a sua estratégia de aproximação, transição, usinagem e retração da ferramenta.
Bem, e além disso, né, uma operação de usinagem, né, tem vários subtipos. Então, furação é um tipo de operação de usinagem. Fresamento tangencial, fresamento de topo, fresamento de lado, é outro tipo de operação de usinagem. E assim sucessivamente. Então, nós temos aqui vários tipos, né, de operações de usinagem que tem esse relacionamento, okay, associados ao tipo da operação. Se eu estou vendo operações só de fresamento, então aqui eu só vou ter operações com ferramenta acionada. Se eu estou vendo operações de torneamento, aí eu vou ver aqui operações com torneamento externo e torneamento interno. A mesma coisa se eu estiver vendo eletroerosão a fio ou contorno de peças. Ok? Bem, além disso, né, eu gosto de colocar aqui também que a operação de usinagem tem plano de segurança. O plano de segurança vai estar associado aqui à trajetória da ferramenta, mas como ele é um cara importante, eu gosto de destacá-lo, tá bom? Bem, então este é o modelo STEP NC. Então, se vocês imaginarem a usinagem usando este modelo, a vida de vocês, em termos de planejamento de processo, vai ficar muito mais simples. Por quê? Você vai ver o desenho final da peça bruta, que é o workpiece, vai especificar o desenho da peça, desculpa, da peça acabada, que é o workpiece, você vai especificar o desenho da peça bruta, e agora vai identificar os volumes de material que você vai remover. Então, esses volumes de material você vai chamar de feature de usinagem. Então, você vai pegar o desenho de projeto e vai fazer um desenho de processo. Vai desenhar a peça bruta, vai desenhar a peça acabada e vai subtrair o volume da peça bruta menos o volume da peça acabada. Cada um daqueles volumes que você identificou, você vai fazer o que a gente chama de mapeamento de features. Você vai identificar as features de usinagem que pertencem, né, àquela geometria que vai ser usinada por fresamento ou torneamento, por exemplo. Bem, aí você criou a visão da feature de usinagem. Então tem que desenhar, tá? Tem que pegar a figurinha da peça bruta, a figurinha da peça acabada, desenhar as duas, ver o volume de material e identificar cada um daqueles volumes de material como sendo as features, F1, F2, F3, F4, que são as minhas features de usinagem, ou FU, né, feature de usinagem. Bem, depois o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar o plano de processo. Então, para criar o plano de processo, nós vamos pegar a feature de usinagem e vamos associar uma operação de usinagem. Então, vamos usinar aquela feature usando 3 alternativas de operações de usinagem. Então, essa feature pocket vai utilizar 3 estratégias diferentes de movimentação de ferramenta com uma mesma ferramenta e com as mesmas tecnologias. E a trajetória de movimentação da ferramenta vai mudar porque a estratégia de remoção de material é diferente. Ok? Bem, então isso aqui é a visão do modelo de informação do STEP NC. Bem, então espero aí que vocês tenham entendido essa visão de modelagem, né? Caso alguém não tenha entendido, aqui eu mostro, né, o STEP NC Machine, onde é executado, né, um programa STEP NC AP238. Aí, quando eu chamo esse AP238, né, ele traz toda a visão do modelo de informação para todo o ciclo de vida desta peça. Então, a visão de projeto, a visão de usinagem, a visão de máquina, que eu posso colocar também, posso incluir uma máquina aqui, enfim. Então, estou incluindo aí uma máquina, estou fazendo aquela usinagem com o robô, durante a execução, posso mudar a usinagem, trocar de máquina, né? Tirar o robô, com 6 graus de liberdade, colocar uma outra máquina, né? Uma fresadora mais simples, uma mini mill, um robô mais complicado ainda, uma outra máquina com outra topologia.
Enfim, por quê? Porque o código STEP-NC, ele não descreve a movimentação da ponta da ferramenta como o código G, né? Então, o modelo de informação do código G é pensando no deslocamento da ponta da ferramenta. Aqui o STEP-NC não, né? Toda a modelagem é de alto nível, baseada em features, né? Para todo o ciclo de vida do produto. Então, nós conseguimos incorporar na visualização, no caso da usinagem, né, do controlador STEP-NC, a própria máquina, que lê o código AP238 e o próprio controlador converte este código AP238 em código para a máquina, que vai entender esse código. Então, normalmente, né, nós fazemos isso exportando o código AP238 para código G, porque hoje nós não temos ainda uma máquina comercial que execute o AP238. Então, o futuro, né, próxima geração de código G em termos de máquina, é ter uma máquina que é totalmente concebida com o STEP-NC com AP238. Então, na realidade, eu vou carregar um arquivo de alguns megabytes na máquina, que vai ler esse arquivo e vai ter toda a modelagem para a representação de todo o ciclo de vida do produto, associado nessa visão que a gente está vendo de usinagem, mas outras visões também. Aqui tem a visão de inspeção. Eu posso utilizar uma inspeção dentro da própria máquina, troco a ferramenta de usinagem por um apalpador, da Renishaw, por exemplo, e faço a medição dentro da própria máquina. Ou então, uso uma máquina de medir coordenadas, né, ao lado da máquina, no chão de fábrica, ou dentro de uma sala metrológica, né, a 20 graus. Bem, então aqui ele está exportando o código AP238 para código G. Né? Então, este é o formato que eu exportei. Então, esse formato aqui é um formato neutro, né? Que é baseado no APT, ok? Ou eu posso converter diretamente o código, né, AP238 para código G da FANUC, da RAS. Então, acho que deve ter um outro exemplozinho aqui de exportação de código. Enfim. Bem, acho que é na próxima aula que tem. Não, acho que aqui é que tem. Aqui, onde é que eu exportei. Deixa eu só tocar aqui, para ver se ele anda devagarzinho. Bem, então eu vou abrir esse cara aí, né? Com o código que eu exportei. Como código G. Então aqui, ó, o código AP238 foi exportado como código G. Então isso aqui é o STEP-NC Machine, tá? Se vocês procurarem aí, vocês podem conseguir baixar uma versão antiga desse STEP-NC Machine e simular, né? Testar, né, o futuro do código G associado ao mundo STEP-NC. Bem, então vamos abrir as perguntas, as questões. Então, vamos lá, pessoal. Bem, pode começar. Professor, eu sei que a gente está falando mais de manufatura extrativa, então se for sair um pouco do escopo, você me avisa. É só porque eu queria saber como é que seria o código G para manufatura aditiva, se teria outras funções, ou se seriam parâmetros, por exemplo, do fluxo, né, de filamento, algo do tipo. Só isso mesmo. Bem, é basicamente a mesma coisa, né? Então, a máquina de prototipagem rápida, né? FDM, né? Essas máquinas RIP-RAP, essas de código aberto, né? Que vocês utilizam normalmente dentro
de uma aplicação, né, para fazer fusão de material tipo termoplástico e construir a peça camada a camada. Bem, para não ficar falando muito, deixa eu ver se eu tenho algum simulador aqui. Também não sei se está funcionando. Por exemplo, esse RapSnapper. Deixa eu ver só se eu tenho um aqui fácil. A outra máquina minha morreu. Aí eu estou com essa aqui. E essa aqui não tem tudo que normalmente eu tinha na outra. Vamos abrir esse aqui. Não sei se abre, porque isso aqui foi instalado há muito tempo. Eu nunca mais abri. Bem, aí vamos fazer o processo aqui de uma... Quem não fez, né? Quem não conhece, né? Enfim. Vamos abrir um STL, né? Um arquivo de estereolitografia. Eu não sei se está funcionando, tá? Vamos importar um arquivo aqui. Load STL. Agora tem que achar um STL aqui, tá? Bem, deixa eu abrir um STL em algum local aqui. Bem, deixa eu ver se tem algum STL rápido aqui. Um Open recente. Bem, eu vou abrir um dele aqui mesmo. Vou compilar o código e renderizar. E vamos exportar isso para STL. Bem, então esse cara aqui, ó. Então vamos imprimir essa peça, né? Digitalmente, falando, né? Então vamos... deixa eu ver aqui... Salvar como STL. Vou colocar aqui no local que eu consiga achar. Colocar no documento aqui. 1.stl, ok? Então, um arquivo de estereolitografia, que é um arquivo... Deixa eu salvar como STL. Procurar como STL. Não sei se ele está salvando aqui como STL. Só um minutinho aqui. Acho que eu tenho que exportar, na realidade. Não sei se essa versão exporta. Deixa eu ver aqui. Compilar, exportar. Aqui, STL. Documentos. Vamos colocar aqui como um STL. .stl. Bem, então agora eu posso vir aqui, né? Agora vamos lá no usuário, deve ser o usuário Alberto Álvares. Está tudo escondido aqui. Documentos, onde é que estão os documentos? Documentos. Só vendo qual usuário que eu estou aqui, tá? Que eu nem sei qual é o meu usuário aqui. Eu estou em outra máquina, né? Deixa eu só fechar esse sujeito aqui. É Alberto Álvares. Vou colocar um local mais fácil para eu achar, senão não vou achar isso nunca. Vou colocar no diretório temp aqui.
Agora vamos tentar abrir, né? Achar o nosso diretório temp. Bem, tem este aqui. Só ver por que ele não ficou aparente para mim. Não salvou. Bem, vamos pegar esse mesmo, que já tem um aqui. Vamos ver se a gente consegue abrir ele. Fala que tem erros nesse STL, né? Vamos ver se ele consegue corrigir. Bem, caso ele corrija, bem, então o código seria alguma coisa como isso aqui, ó. Tá vendo aí? Então eu teria cada uma das camadas, né? Algumas funções que a gente está conhecendo, G21, né? Métrico, G90, posição absoluta, T0, o extrusor, né? Ferramenta 0, G28 é o home, né? É onde é o zero máquina da máquina. G92 E0. Então aqui, ó, lembra do G92 que eu já falei para vocês? G92 é um zeramento. Normalmente as extrusoras têm o eixo X, Y, Z e o eixo E, que é o eixo de alimentação do filamento. Então aqui ele está zerando, né, o filamento na posição E0. Aí depois ele começa M104, então é uma função miscelânea, né, e define, por exemplo, né, a temperatura de aquecimento da mesa. Depois ele chama G1, X120, Y20 e o F de 400. Aí ele começa a deslocar, né, até um determinado local, e depois ele faz uma movimentação para uma outra posição. Então é o mesmo código G, né? Só que nós só vamos trabalhar com G1, né, e de vez em quando com G0, com algumas funções miscelâneas que a gente trabalha, e vamos gerar, né, uma série de funções para ligar a mesa, aquecer a mesa, ligar o extrusor, né? Então a máquina tem na realidade 4 eixos, né? X, Y, Z e o eixo E, né? O que é o eixo E? É o eixo de alimentação do trator que puxa, né, o filamento. Então normalmente o avanço da alimentação do trator, né, desse alimentador do filamento, é a mesma velocidade de deposição de material que a gente vai utilizar nos eixos X, Y, Z. Bem, então, basicamente é isso, né? Então, se eu tivesse aqui, deixa eu ver se tem algum outro aqui que eu posso carregar um STL que não esteja corrompido. Ah, talvez aqui no Kinect tenha algum STL, deixa eu ver aqui. Aqui estou sem nenhum STL por enquanto aqui, para mostrar um. Vamos ver se tem algum STL aqui, DLL. Professor, Sem diga. Estou sem tem nenhum alguns aqui. arquivos STL fácil aqui, se você quiser que eu mande, ou alguma coisa assim. Deixa eu só ver se eu acho algum aqui, só um minutinho. Senão não, porque também eu nem sei se esse Hip Snapper está funcionando de fato, que ele é tão antigo que até a interface dele é velha. Deixa eu só ver se... Eu tenho vários aqui, só não sei aonde que eu coloquei. Ah, tem um local que tem vários aqui. No Felipe Farias, acho que tem vários aqui. Aqui, aqui tem um. Vamos ver se ele abre esse aqui. Viu, mas não tem nada. Vamos ver se tem um outro aqui.
Esse aqui já tem alguma coisa aqui, né? Tem um busto aqui, tá? Não dá para ver por causa da textura. Dá para ver aí que tem umas coisas estranhas aqui, não dá? Enfim, então... Dá sim. Vamos ver se a gente consegue gerar um código desse sujeito aqui. Agora deu, né? Então ele pegou esse sujeito aqui, né? Que é o STL, que é um busto, né? Aqueles bustos que normalmente eu fabricava, né? Na aula era presencial, a gente usava esse sistema via Kinect, né? Que eu desenvolvi há muito tempo atrás, 2011, por aí, e fazia a aquisição, né? Engenharia reversa do busto do aluno, né? Depois carregava lá numa máquina, né? Fazia o fatiamento, que é esse fatiamento que foi feito aqui, ó. Ok? Então, você pode ver aqui que todo, vamos dizer assim, a movimentação da ferramenta usa só G1, tá vendo? Ok? E aqui ele define, né, o comprimento no eixo E, né, que é o eixo da alimentação do filamento, e o avanço, né? Então a gente posiciona numa determinada profundidade. Então aqui o fatiamento é de 0,2 em 0,2 milímetros. Tá? Então ele define aqui tudo com G1, ó, tá vendo? G1, aí o avanço de 70 milímetros por minuto, depois vai para essa posição G02, né? E0, ou seja, o filamento está na posição 0, que ele já tinha zerado anteriormente aqui, né? F70, aí repete aqui, né? Esse fatiador aqui gerou uns códigos repetindo coisas aqui, F70, 70, mesma coisa, né? Enfim. Depois ele vai para a velocidade de deposição, F2300, e começa a fazer a deposição, né? Para essa camada de 0,2. Então, X53, Y, né? E depois vai alimentando, inclusive, o filamento. Cada linha de código ele coloca um valor no eixo do filamento E. Tá? Enfim, aí ele vai fazendo centenas ou milhares de linhas de código, como esta, até chegar na altura máxima lá de fatiamento, né? Por exemplo, Z23.4. Ele começou a fatiar, aí o busto chegou aqui até numa dimensão Z23, Z24, enfim, seja lá qual foi a dimensão, né? Bem, então é isso basicamente que nós fazemos, né? Carregamos aqui o STL. Então é um outro STL aqui, pior ainda do que o anterior. Então, vou pegar um outro aqui. Bem, aqui tem vários STLs que ele tentou carregar, né? Na verdade, eu tenho que deletar todos esses caras aqui para deixar as coisas mais fáceis de serem visualizadas. Bem, então, basicamente, este é o mundo, né, da prototipagem rápida, né, bem simples, né, que é a prototipagem rápida usando aí a visão do processo, deixa eu fechar aqui, do processo FDM, né, modelagem por deposição de material fundido, né, enfim. Então é isso. Então o código é basicamente o mesmo, só que a máquina é diferente, né? A remoção de material não existe, é deposição de material. A estratégia é usar algumas funções miscelâneas disponibilizadas pelo fabricante da máquina e as funções de código G, G1 e G0, às vezes, né? Também se usa G0, para fazer toda a deposição em todas as camadas, depois de fazer o fatiamento do sólido, né? Que nós carregamos em STL. Aí tem um ambiente de planejamento de processo, que você parametriza toda a visão de conversão
do projeto, né, do modelo em 3D em STL, para a visão de usinagem. Então, esse fatiamento, né, é feito por alguns softwares de fatiamento, slicer, né, que você carrega dentro da interface gráfica normalmente construída em Python, e você escolhe o fatiador que você quer usar, né? Então, o mais famoso deles é o slicer. Então, tem várias máquinas aí que... não máquinas, né? Mas tem várias interfaces aí de sistemas de planejamento de processo e de CAN, né? Para prototipagem rápida, né? Então, é a mesma coisa, né? Que nós estamos vendo aqui em usinagem, e os modelos de informação também são semelhantes, tá bom? Só que um para manufatura aditiva e outro para manufatura subtrativa. Ok? Perfeito, professor. Muito obrigada. Tá, diga, João. Bom dia, professor. Sim. A minha dúvida é sobre um comentário que o senhor fez na aula lá em torno do minuto 53 sobre essas funções miscelâneas. Porque uma das funções mencionadas foi a função de desvio condicional, né? E eu consegui entender, assim, tudo bem, como é que você passa ela, tem um arroba, tem um código específico, mas em que situação que vai ser útil a gente fazer um desvio condicional? E tem como dar mais detalhes de como ele funciona? Se é tipo, você manda o funcionamento da usinagem descer para a linha N90, por exemplo? Bem, vou tentar te responder, né? Cada fabricante implementa de uma forma, né? Então, eu vou te mostrar aqui. Uma vez a gente usou um, né? Está ainda disponível lá. Deixa eu só ver se eu acho ele. Eu te mostro o código. Bem, então, a norma, quando foi criada, ela foi criada, né, implementando algumas opções de desvio condicional. Aí a norma coloca lá o arroba, né, e um código que descreve aquele desvio. Isso aí foi em 1950 e alguma coisa, né? Depois isso foi padronizado. E cada fabricante, né, que queira usar alguma coisa lógica dentro do código, a norma define que isso pode ser feito. Então, cada fabricante implementa de uma forma um pouquinho diferente. Bem, então, quando é que nós já usamos isso aqui? Por exemplo, vamos supor que você tenha uma máquina, né, de comando numérico que é alimentada por um robô, igual que nós temos aí na célula, né? Esta máquina de comando numérico, ela conversa com o robô, conversa com a unidade de gerenciamento da célula, né, conversa com a parte de medição. Então, tem uma série de trocas de informação que ocorrem entre essas unidades da célula. Então, imagina, né, que eu estou fazendo, né, um controle estatístico de processo. Ou seja, eu vou fabricar um lote de 1000 peças, eu sei que a minha ferramenta vai se desgastando à medida que eu vou processando esse lote. Então, eu uso uma técnica para controlar a produção dessas 1000 peças, que é o controle estatístico de processo. Então, eu vou construir algumas cartas de controle estatístico baseado em dois parâmetros, né, estatísticos, né, que é a média e o desvio padrão, ou a amplitude, enfim, dependendo aí se o operário que vai fazer as contas, né, se é manual, ele coloca dentro de um gráfico, enfim. Então, a cada 10 minutos, ele amostra 5 peças e mede essas peças. E vê como que está flutuando, né, a média e o desvio padrão, por exemplo. Então, o desvio padrão, né, é um estimador de variabilidade do processo, dos erros aleatórios. E a média, nós podemos associar com erros de natureza sistemática. Então, vamos supor que eu tenha desenvolvido um sistema que permite que o ambiente de medição, no nosso caso lá no chão de fábrica, é o micrômetro laser,
Ele meça a peça, por quê? Porque tem um robô manipulador que faz a manipulação da peça. Ele retira a peça do torno, limpa a peça, leva até o medidor, né, que é o micrômetro laser, mede sem contato, uma medição sem contato. Esse medidor, né, gera um resultado da medição e é comunicado via serial para uma unidade de gerenciamento. E essa unidade de gerenciamento se comunica com CNC. Bem, então, ela pode informar ao CNC se, por exemplo, aquela peça que foi usinada está dentro das especificações ou não. Então, você pode colocar dentro do seu programa em código G uma lógica que fique esperando essa informação da estação de medição ou da unidade de gerenciamento que recebeu a informação da estação de medição, e agora uma comunicação máquina a máquina, né, entre a máquina de comando numérico e a unidade de gerenciamento, que pode ser um CLP, ou um computador industrial, ou um computador PC normal, desse que a gente usa em casa, né, como nós fizemos lá na implementação. Ele manda uma informação para o CNC, e essa informação para o CNC é armazenada numa memória do CNC, e esta memória vira, né, um estado, por exemplo, que diz que a peça é boa, que diz que a peça é ruim, que diz que a peça precisa de retrabalho. Então, com esta informação, ele vai ler dentro do código G uma instrução lógica que vai comparar o estado da medição com um desvio condicional que ele pode fazer. Então, se o estado for peça boa, ele vai mandar o código G executar o programa fulano de tal. Se a peça estiver ruim, ele vai mandar executar um outro programa. E assim sucessivamente, né? Então, se nós olharmos aqui, deixa eu ver se eu tenho um código desse disponível aqui. Agora eu tenho que lembrar onde é que eu coloco essas coisas antigas. Normalmente tem um backup aqui. Talvez esteja aqui. Home. Vamos ver aqui. Ladder, programas NC. Aqui já está no formato comprimido. Deixa eu ver só se eu tenho aqui algum código. Deixa eu só ver se eu acho, tá? Ladder flags. Vamos ver se eu tenho um flag aqui que dá um indicativo. Só ver se eu tenho aqui reservado. Por exemplo, esse flag aqui do CLP, tá bom? Tá vendo aqui? Ó? Eu botei aqui uma estratégia de correção via gerenciador de ferramenta. Isso é armazenado num estado, né? Numa variável, que é esse flag que a gente está chamando, que é um registrador de memória que fica instalado no PLC do meu CNC, né? Da minha máquina. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escrever, né, esta informação para a máquina e dentro do código G, ler essa instrução, ler esse registro de memória. E dependendo do que tiver nesse registro de memória, ele vai executar uma outra condição associada. Então, neste caso, né, nós estamos descrevendo, né, uma ação específica em cima de uma lógica. Estamos colocando dentro do código G, né, uma informação que o código G agora vai poder comparar com esta flag, né, com este registrador, que contém um estado que eu vou comunicar através da comunicação máquina a máquina. Bem, então,
todos esses modelos, né, que a gente cria, né, mais evoluídos, podem ser utilizados, né, com lógica quando a gente faz integração de máquina com máquina. Então, eu vou criar a nossa redezinha de Petri, né? Então, essa rede de Petri, depois tem uma parte gráfica dela aqui. Só tem um software da simulação. Infelizmente, aqui acho que eu não tenho nenhum... A rede de Petri sendo executada, propriamente dito, uma tela, né, que eu queria. Acho que eu não tenho nenhuma tela disponível. Vamos ver se eu acho algum código aqui mais específico. Aqui os eventos, né, as trocas de eventos e os status, né, que vão ocorrer em termos de troca de informação. Eu só queria ver se eu tenho aqui em algum local um exemplo do código, né? Ver se eu tenho algum local aqui. Um código mais aberto, né? Senão... Deixa eu ver. Home. Vamos ver se ele abre aqui. Acho que não vai abrir não, mas... Acho que está em binário, tá? Ó. Eu não vou conseguir ler. Não, tá aqui, tá? Vamos ver se esse código tem alguma lógica incorporada nele. Programa... Esse é o fim da peça. Esse não tem, porque não é da célula. Eu teria que achar qual é o programa, tá? Fica difícil, porque eu teria que ficar varrendo aqui programa por programa. Fazer só mais uma tentativa, né? Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui de lógica. Infelizmente eu não tenho nenhum deles aqui, não. Esse aqui até abriu aqui. Vamos ver aqui se tem alguma lógica incorporada. Bem, felizmente eu vou ficar te devendo isso. Então, esse seria um exemplo, tá? Então, normalmente, nós utilizamos esse tipo de solução, né, com lógica, quando nós dependemos de testar estados. Um dos exemplos que eu posso te dar, que a gente já usou no passado, né, é quando nós fazemos comunicação máquina com máquina e temos que mandar o estado de uma peça que nós medimos para o CNC. Aí sim o CNC lê aquele estado, que é externo, né, a execução do programa dentro da máquina. Por quê? Porque eu estou medindo a peça, né? Então o CNC não sabe que eu estou medindo a peça. Ele vai saber o status, então ele fica paradinho lá no programa, no código G que ele está presente, né? Então ele fica lá na linha de código G fulano de tal, esperando receber aquela comunicação. No momento que ele recebe aquela comunicação associada à informação do estado, ele segue o programa chamando uma subrotina, né,
ou fazendo um desvio para uma outra linha, né, que eu posso fazer um desvio condicional também, então ele sai da linha 240 e vai para a linha 900. Por quê? Porque o estado que ele leu, que veio de uma informação de medição, tem que cumprir um outro tipo de execução de movimento dentro da máquina. Então, ele fica aguardando esta comunicação entre os elementos que constituem o meu sistema de automação, ou seja, comunicação máquina com máquina dentro da minha célula flexível de manufatura. Então, isso é um típico exemplo, né, em que esse tipo de lógica é interessante. Eu posso usar a lógica dentro da execução do meu programa? Até pode, né, mas eu não vejo necessidade, né, por quê? Porque tem outros mecanismos mais simples, né, que você pode executar, né? Você pode chamar uma subrotina, né? Você não precisa ficar testando algum tipo de variável que refleta algum estado para executar alguma coisa de uma forma. Por quê? Porque dentro do CNC, todos os estados são mapeados. Então, ele sabe exatamente tudo que está acontecendo dentro do CNC e você tem essas informações. Se você necessitar usar essa informação para fazer um desvio condicional dentro do seu programa, aí sim, eu nunca usei dentro do código, dentro da usinagem de uma peça, né, onde não haja comunicação máquina a máquina em função da medição da peça. Então, normalmente, a gente faz isso para integrar, né, uma ação de medição, e essa ação de medição vai ser feito um feedback para o CNC. Então, para fazer esse feedback, eu vou mandar uma informação de estado, esse estado vai ser identificado no CNC, ok? Bem, aí para fazer isso, né, tem aquelas funções, eu não sei se eu abri, você falou que era 55, era isso, né? Enfim, não sei se está aqui no... É lá no minuto 53. 53, vamos ver se eu abro alguma coisa. Aqui, né? É isso? Uhum. Bem, vamos ver se tem alguma função condicional aqui, deve ser na outra transparência, né? Vou tocar aqui mais um pouquinho. Não, essas são as funções básicas que a gente já viu, né? Acho que tem uma outra página, né? Isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Não vou conseguir gerar isso aqui, né? Mas tem os arrobas aqui, tá vendo? Então, arroba 00, arroba 01, arroba 02, arroba 03. Então, são desvios condicionais. Então, eu vou testar, né, chamando essa função uma determinada variável. Aí, dependendo do resultado que eu obtiver, né, eu vou fazer alguma outra ação associada à integração máquina-máquina. Bem, então isso é um exemplo, né, do que pode ocorrer em termos desse tipo de comunicação máquina-máquina. Ok? Tá claro? Ok, professor. Muito obrigado. Ficou claro, sim. Tá, o próximo aí. Mais alguém aí? Quer fazer alguma questão? Eu só vou tentar executar aqui um último programa aqui. Se não tivermos mais nenhuma questão, mais nenhuma dúvida, eu encerro a aula. Deixa eu ver só se está executando, tá? Que eu cheguei a testar, porque essa máquina lá no UNB está caindo energia direto. Bem, então isso aqui, ó, é um projeto de uma parceria lá que nós fizemos com Santa Catarina, que é o projeto STEP-NC, usando a ISO 14649. Então, o objetivo era trabalhar com o conceito de STEP-NC para operações de fresamento, né? Já que o Web Machine, né, que eu tinha feito anteriormente,
foi para a operação de torneamento. Bem, então, aqui nós já estamos em 2008. Trabalho mais novo, né? O meu começou em 2001, então a gente usa aqui para interfacear e renderizar imagens em 3D, né? O Java, né? Então nós estamos com a API do Java 3D instalado, né, na nossa máquina Java, e aí eu consigo visualizar as peças em 3D, né? Bem, então vamos abrir a interface. Então ele vai conectar aqui com o banco de dados. Se o banco de dados estiver íntegro, estiver tudo ok, ele vai liberar uma interface para mim. A interface chama Step Modeler. Bem, então ele vai me dar aqui a possibilidade de fazer uma modelagem, né, em 2D e uma visualização em 3, utilizando o conceito do Step NC. Ok? Bem, então aqui eu tenho a visão das features, né? Um novo projeto. Ele tem aqui uma peça bruta, comprimento 200, 150 e 300. Bem, eu posso visualizar essa peça em 3D. A gente tentou evoluir esse sistema para ser todo modelado em 3D puro, né? Mas acabou não indo para frente, né? Por falta de interessados em pegar essa empreitada, né? Então aqui é o modelo 3D da peça. E aqui as features, né? Então, a face XY só tem um comprimento, né, dela, né? Que é a peça bruta. YZ, idem, né? Espessura, né? Ou altura 30, comprimento 150. Então aqui está a visão, né, dos eixos X, Y, Z e cada uma das faces. Bem, aqui tem a visão de planejamento de processo, né, aquela visão dos workstepping, né, que eu mencionei para vocês, ele é representado aqui, workstepping de desbaixo e acabamento, mas ainda não existe nada. E o workplan, né, para cada um dos setups e todos os worksteppings que fazem parte desse workplan. Então essa aqui é a visão que implementa aquela norma 14649, que é o STEP NC. A gente não usou nessa versão aqui o AP238. O AP238, né, ele envolve a 14649, né, que é esse modelo de informação que a gente está fazendo para fresamento, e muito mais modelos. Bem, então vamos criar aqui o modelo da peça. Então a gente vem em Settings aqui e vamos começar a modelar por features. Então eu vou nesse menuzinho aqui, ó, e tem uma biblioteca de features aqui, ó. Criar furo, ranhura, degrau, cavidade. Então vamos criar um furozinho de base plana. Colocar essas informações. Vou ter um furo aqui nessa visão. Bem, aí vamos continuar modelando, né? Vamos criar uma nova feature de ranhura. Então, vou fazer uma ranhura retangular. Bem, vamos aumentar esse cara aqui para não bater meu furo. Ok? Bati no meu furo aqui. Andei pouco, mas tudo bem, deixa ele aí. Bem, agora, vamos ver se isso está legal em 3D, né? Então, nós podemos aqui renderizar isso em 3D, usando o Java 3D. Eu vou ver aqui a minha figurinha, né? Interferência das duas features, ok? Então, esse aqui é o meu modelo Java 3D. Aí eu poderia, né, dar continuidade. Vamos colocar aqui uma cavidade retangular de fundo plano. Então vamos, né, aumentar esse cara aqui, né?
Vamos aumentar esse sujeito aqui. Vamos diminuir esse sujeito. Vamos diminuir esse sujeito. Bem, botei essa cavidade aqui. É a mesma coisa. Vamos ver se essa peça está bonitinha, né? Então, vamos gerar um modelo 3D dela. Então, as features aí, né? Ok? Bem, feito isto, né? Agora eu posso vir aqui no planejamento de processo e vamos gerenciar as ferramentas. Então, vamos carregar o catálogo de ferramentas ou criar uma nova ferramenta. Então, vamos acessar o catálogo do nosso banco de dados de ferramenta, né, que já tem uma dezena de ferramentas instalada, né? Bem, então ele está consultando o banco de dados que fica lá no meu servidor, né, lá na UNB, né? Enfim, demora um pouquinho para trazer todo o catálogo de banco de dados. Depois que ele traz o banco de dados, né, as ferramentas, aí eu vou escolher uma ferramenta ou vou deixar os próprios softwares escolher as ferramentas sozinho, né? O que ele está fazendo aqui? Bem, então ele está tentando achar as ferramentas, né? Ele tem que achar 3 ferramentas aí para fazer aquela usinagem. Achou mais uma, enfim. Está pesquisando, rodando algumas regras, né, para ver a coincidência dos elementos geométricos presentes em cada feature, né, com a geometria da ferramenta. Aí ele escolhe, né, ele tenta selecionar lá as ferramentas que podem ser utilizadas, né, para fazer essa usinagem. Assim, finaliza logo esse negócio aí, né, porque está demorando muito. Era melhor ter feito uma de cada vez, né? Achou aí, né? Achou todas as ferramentas. Ok. Bem, como eu nem lembro mais a geometria, né? Que eu fiz assim. Vamos Então vamos ver se ele gerou o plano de processo. A gente preencher esses caras aqui, ó. Então, antes só tinha isso, agora eu tenho plano de processo para desbaste. Então ele vai definir, ó, work step de desbaste 1. Aí ele define todas as características associadas às ferramentas, à operação, a feature em si, que é o furo com base plana, né? Depois work step do furo, né? Depois o slot, o rasgo, né? Enfim, então ele vai te mostrando, né? Todas as tomadas de decisão associado a cada ferramenta, cada escolha que ele fez. Traz, inclusive, o código da ferramenta, né? Bem, aí ele gera aqui plano de trabalho completo, work plan, okay? Que é isso aqui, que é a sequência de work steps, né? Bem, aí, eu não sei se está funcionando agora, porque eu não sei se eu estou com permissão para escrever nesta minha máquina, né? Java, né? Tem que escrever localmente aqui. Não sei se eu estou conseguindo escrever localmente aqui. Então, gerenciei, definir, aí vamos no step aqui. E vamos gerar o plano físico, tá? Ó, eu
na máquina Java, lá eu estou sem permissão para escrever nela, tá vendo? Estou sem permissão de segurança para escrever nesse diretório aqui, ó, tá vendo? Esse diretório C, repositórios, /temp, application, só está como leitura. Né? Eu não tenho permissão de escrita, eu teria que rodar isso aqui como administrador, ou mudar a permissão, enfim. Bem, então, se isso estivesse funcionando, né, aí eu entraria e veria o plano do código STEP-NC gerado, que é esse P21, e depois poderia carregar este arquivo e fazer uma pequena simulação da movimentação de ferramenta e também gerar o código G. Ok? Bem, então esse ambiente, né, de programação, usando aí o conceito de ciclo de vida de produto, né, desenvolvido via web, né, como se eu tivesse aí uma manufatura em nuvem, né, onde eu estou fazendo toda a modelagem da peça, o planejamento de processo e a geração do código G, usando aí o protocolo TCP/IP e os protocolos, né, que nós trabalhamos dentro do mundo internet. Ok? Bem, então, só por curiosidade aqui, deixa eu só ver se aquele diretório ele existe, né? Se ele foi criado, né? Já que eu estava sem permissão de escrita, né? Tá vendo? Ele não conseguiu nem criar aquele diretório, né? O diretório lá, repositórios.tmp. Repositórios.tmp. Ah, não tem esse cara aqui, vamos tentar criar ele aqui. Então, vamos chamar isso aqui de repositórios. Repositórios.tmp. E dentro dele, criar um application. Opa, aqui eu escrevi errado, né? Vou dar o nome de novo aqui. Repositórios. Vamos ver se eu mudo a propriedade dele. Oculto, somente leitura. Vamos ver como é que está esse sujeito. Vamos ver se ficou persistente ou não. Fica só como leitura, tá vendo? Aí ele não vai me dar permissão de escrita, né? Tenho que fazer isso aqui como superusuário, né? Senão eu não consigo. Bem, né? Uma outra oportunidade eu tento fazer, disponibilizar o acesso para vocês. Bem, então basicamente isso, né, que eu queria apresentar hoje para vocês, né? Esse descritivo do STEP-NC, mostrando esses conceitos, né? Esse modelo de informação que nós acabamos de reproduzi-lo dentro deste modelo, né, de workstepping, modelo de workstepping. Então, ele tem a feature, ele tem a operação, ele tem a ferramenta e ele tem a tecnologia. E as estratégias de movimentação de ferramenta, né, o software vai gerar plano de trabalho
e demais informações. Bem, então, para implementar esse software, né, nós simplesmente interpretamos aquele modelo de informação e criamos uma estrutura de dados compatível com essa estrutura. Ok? Bem, alguma questão? Bem, se não tiver nenhuma questão, eu vou encerrar a aula nesse momento. Então, quarta-feira nós retomamos. Vou agendar aí a nova aula, né? Vocês deverão assistir. Então, bom dia a todos aí e até quarta-feira. Bom dia, professor. Até quarta. Bom dia, pessoal. Obrigada. Obrigada. Bom dia, até quarta.